Olá! Poderosos, antigos e misteriosos. Os vulcões hipnotizam e assustam com sua beleza quando estão ativos. Nesta compilação você encontrará erupções impressionantes, vistas de tirar o fôlego e mistérios do núcleo da Terra. Vamos lá! Às vezes, os cientistas se comportam de modo radicalmente louco. Uma olhada na boca de um vulcão durante a erupção. Imagens impressionantes registradas na pequena ilha de Stromboli, no sul da Itália, famosa por seu vulcão de mesmo nome. Do ponto de vista geológico, a ilha e o vulcão são a mesma coisa. Você sabe quanto tempo já dura a erupção do Stromboli? 20.000 anos. Na verdade, esse é seu estado constante, explosões pequenas e médias com intervalos de alguns minutos a 1 hora. Elas são acompanhadas pela liberação de bombas vulcânicas, cinzas e gás. Porém, as erupções de lava são raras na ilha. Esse é provavelmente o vulcão mais famoso da Islândia, graças ao seu nome que parece um trava-línguas e à erupção de 2010 que interrompeu temporariamente as viagens aéreas na Europa. Não podemos deixar de mencionar sua paisagem espetacular, pois trata-se de uma combinação incrível de geleira fria e fogo subterrâneo. É surpreendente que o mesmo processo de erupção vulcânica, no qual o magma pressurizado junto com os gases vai subindo até o ponto em que pode explodir de dentro da Terra, se manifeste de forma tão diferente em diferentes partes do planeta. A propósito, linguistas americanos fizeram um cálculo e descobriram que há apenas 320.000 pessoas no mundo que conseguem pronunciar o nome desse vulcão. Será que você é uma delas? Faça o teste e nos conte nos comentários. A Islândia é um país insular onde a atividade vulcânica bate todos os recordes. Aqui as erupções ocorrem em média uma vez a cada poucos anos. E todos os vulcões, e há mais de 30 deles na ilha, têm nomes legais. Este, por exemplo, se chama Faratalsfjall, ou seja, Montanha do Belo Vale. Em 2021, após meses de terremotos frequentes, esse vulcão de topo plano despertou e expeliu 2 fluxos de lava por uma fissura de 500 metros de comprimento. Essa erupção se tornou uma sensação e um local de peregrinação para turistas, já que o Faratalsfjall estava adormecido há 6.000 anos. Aqui você pode ver o quão rápida a lava quente pode ser. Em geral, a velocidade é fortemente influenciada pela composição química da rocha derretida. As lavas com baixo teor de sílica são particularmente velozes e se espalham rapidamente pelos arredores. Agora estamos vendo o rápido movimento da lava. Esse é um exemplo perfeito do poder vulcânico que não pode ser freado. Nesse caso, é um resultado da erupção do vulcão Kilauea, na ilha do Havaí. O Kilauea é um exemplo clássico de um vulcão em escudo.
O nível de lava líquida vive subindo e descendo em sua enorme cratera caldeira, a Hale Mau, que parece uma frigideira com paredes quase verticais que atingem profundidades de até 150 metros e no passado chegavam a até 400 metros. Em 2018, houve uma erupção fissural na zona da fenda oriental do vulcão. Aconteceu uma drenagem repentina. A lava se derramou rapidamente na área de Leilani Statis. Como você pode ver nestas imagens, isso aconteceu tão rápido que os moradores locais até deixaram seus carros para trás. No final, a lava forçou a evacuação de 1.700 pessoas e destruiu 26 casas na área. Quando você olha para as fontes de rocha derretida, entende muito melhor a incrível estrutura do nosso planeta. A uma profundidade de várias dezenas de quilômetros, na fronteira entre a crosta e o manto da Terra, a massa líquida, com uma temperatura média de 2.000 graus Celsius, está em constante movimento. Além da parte líquida, o magma contém gases e cristais sólidos, e há um processo constante de mudança de temperatura, pressão, decomposição e surgimento de novos minerais. Toda essa evolução tem um impacto direto na superfície em que vivemos, causando movimentos continentais, terremotos e vulcanismo. Dar-se conta disso é simplesmente incrível. Estas são imagens épicas capturadas por um drone na ilha vulcânica desabitada de Hunga Tonga Hunga Ha'apai, no Pacífico Sul. Mais de 35 terremotos foram registrados aqui nos últimos 200 anos. O interessante é que a atividade vulcânica nesse arco é frequentemente acompanhada pela formação de pequenas ilhas efêmeras. A erupção, cujo primeiro estágio foi filmado por um drone, ocorreu no início de 2022 e começou com a liberação de cinzas a 20 km de altura. No dia seguinte, o vulcão entrou em erupção com explosões de força monstruosa. Elas foram ouvidas a centenas de quilômetros de distância da ilha, na Nova Zelândia, até mesmo em Yukon, no Canadá. O resultado da erupção foi um tsunami que atingiu não só as ilhas da Oceania, mas também as costas da Austrália e do Japão e causou destruições no Peru. Além disso, a erupção teve um forte impacto na atmosfera. O vulcão lançou não só uma enorme quantidade de cinzas vulcânicas, mas também 439 quilômetros cúbicos de água, o que pode muito bem influenciar a mudança climática em todo o planeta. Este vídeo mostra a erupção do famoso vulcão Taal, na ilha de Luzon, no arquipélago das Filipinas. Sua geografia é capaz de surpreender. Na ilha se encontra o lago Taal, que é uma caldeira, uma bacia vulcânica com pelo menos 100 mil anos de idade. Mais ou menos no centro do lago há uma ilha vulcânica com cerca de 5 quilômetros de largura, na qual está localizado o vulcão. Mas não é só isso. A cratera principal do vulcão também contém um lago de cratera conhecido como Lago Amarelo. E nesse corpo de água também há uma pequena ilha, a Volcan Point. Porém, o Lago Amarelo teve um duro destino. Ele evaporou completamente durante a erupção de 2020. Apesar de sua aparência modesta e altura de apenas 311 metros, o Taal faz parte do grupo Vulcões da Década. Trata-se dos 16 vulcões mais perigosos da Terra. Um dos motivos é a proximidade de áreas densamente povoadas. Uma explosão ou uma liberação de cinzas são um motivo real para preparar a evacuação dos moradores da região. Afinal, isso poderia ser seguido pela rápida disseminação de gás tóxico e até mesmo por um tsunami vulcânico no lago. Os vulcões são perigosos não só por causa dos derramamentos de lava. Um dos fenômenos típicos das erupções vulcânicas são as cinzas vulcânicas, enormes massas que são liberadas na atmosfera. Nos últimos anos, essas colunas de cinzas foram liberadas pelo vulcão Sinabung, da ilha da Sumatra. A primeira coluna subiu a uma altura de mais de 7 quilômetros e a segunda chegou a 14 quilômetros. Ambas representaram riscos às viagens aéreas. O perigo das emissões atmosféricas não deve ser subestimado. Muitas vezes as cinzas, juntamente com gases e partículas maiores, formam a chamada nuvem escaldante, que se afasta rapidamente da boca do vulcão. A
As cinzas vulcânicas consistem em uma mistura caótica de pequenos fragmentos de lava com menos de 2 milímetros de diâmetro. As emissões podem ser tão intensas que correntes de vento fortes podem carregar as partículas para o mundo todo. Durante a erupção mais catastrófica da história da humanidade, a explosão do Krakatoa, a nuvem de cinzas deu 2 voltas ao redor do planeta. Para as pessoas e os animais, a concentração de partículas vulcânicas no ar é muito perigosa. Ao entrar nas membranas mucosas do trato respiratório, a cinza se solidifica, vira uma massa espessa e causa sufocamento. Esse fenômeno representa uma ameaça particular para a aeronáutica, pois ao entrar nos sistemas essenciais das aeronaves, as pequenas partículas podem fazer com que eles parem de funcionar. Portanto, as erupções vulcânicas geralmente são acompanhadas de cancelamentos de voos. Sobrevoar um vulcão ativo em um parapente é uma experiência inesquecível, especialmente por se tratar do vulcão de fogo, provavelmente o mais belo dos 33 vulcões da Guatemala. Às vezes, ele se parece muito com a Montanha da Perdição do Senhor dos Anéis. Podemos ver que o vulcão de fogo não está tranquilo e continua produzindo gases vulcânicos. Esse voo impressionante foi feito no início de 2019, 6 meses após uma erupção, que foi acompanhada por fluxos piroclásticos, ou seja, uma espécie de avalanche, só que composta de gases quentes, cinzas e fragmentos de lava solidificada. Esse é um fenômeno muito perigoso, pois a temperatura do fluxo pode variar de 100 a 800 graus Celsius e sua velocidade pode chegar a centenas de quilômetros por hora. Apesar de tudo, é impossível não admirar a beleza desses momentos. As vistas do vulcão de fogo em um céu estrelado são particularmente belas. Há tanto charme primitivo nelas que não podemos deixar de pensar na transitoriedade da história humana. Esta impressionante nuvem em forma de cogumelo está a 10 quilômetros de altura acima do estratovulcão Calbuco, no Chile. Às vezes, os vulcões emitem grandes volumes de gases, chegando a dezenas de toneladas por dia. Normalmente, a combinação de gás vulcânico inclui, entre outras coisas, dióxido de carbono e monóxido de carbono, óxidos de enxofre e nitrogênio e sulfato de hidrogênio. Tudo isso se mistura ao vapor d'água e sofre uma transformação na atmosfera, tornando-se uma nuvem ácida. Esse smog de vulcão é abreviado como VOG, e embora possa parecer muito bonito, tem um efeito negativo na qualidade do ar. Quando uma erupção está apenas começando, surge a pergunta: que destino aguarda a massa de cinzas? Será que ela subirá alto na atmosfera ou se tornará um fluxo piroclástico? Uma incrível filmagem da erupção do vulcão Stromboli registrada a partir da água. Aqui é possível ver claramente que ela começa com uma explosão. Essa é uma das manifestações da desgaseificação do magma. Ao subir para a superfície, a massa derretida sob pressão perde gradualmente os gases inflamáveis que contém, os quais se inflamam e explodem na boca do vulcão. Ao mesmo tempo, espalham-se bombas vulcânicas, ou seja, massas líquidas ou maleáveis de lava que endurecem durante o voo. As serpentes negras e fumegantes de lava deslizando pela densa floresta tropical são o resultado de uma erupção efusiva e parecem uma colisão dramática entre dois mundos diferentes. Durante essa erupção, fluiu tanta lava da parte leste da zona de fissura do vulcão Kilauea que a área da ilha do Havaí chegou a aumentar em 2 km².
Em geral, o comprimento dos fluxos de lava pode ser enorme. O mais comprido está na Austrália e tem 160 quilômetros de extensão. Mas, fora da Terra, esse recorde foi quebrado. No satélite de Júpiter, Io, o vulcão Amirani tem um fluxo de lava de 330 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura. Normalmente, a velocidade do fluxo de lava é de alguns metros por hora, mas em encostas íngremes, ela pode ficar muito mais veloz. Quando se trata de erupções em áreas populadas, a topografia desempenha um papel fatídico, pois determina para onde exatamente a massa quente se desloca. Por exemplo, a erupção que estamos assistindo destruiu completamente o vilarejo de Kaporou e danificou cerca de 600 casas no distrito de Puna. Esse fenômeno espetacular, em que a erupção e a atividade da lava podem ser vistas bem de perto, é chamado de fissura eruptiva. Nesse caso, no Vale Geldingadalur, na Islândia, esse fenômeno está associado a uma fissura, ou seja, uma falha tectônica importante na crosta terrestre. A atividade sísmica e o despertar do vulcão Faradalsfjall, depois de 6.000 anos adormecido, resultaram em rachaduras no vale que algumas pessoas chamam de portal para o inferno e outras de um magnífico presente da natureza. As erupções fissurais são tão imprevisíveis quanto outros fenômenos vulcânicos. Os diques, uma espécie de grandes placas de rocha embutidas na crosta terrestre, desempenham um papel importante em sua formação. Seu movimento combinado com o magma determina se o magma basáltico chegará à superfície ou se solidificará em algum lugar nas profundezas. A atividade sísmica e vulcânica costuma contribuir para o surgimento de vulcões de lama. Em essência, trata-se de uma fenda ou um sistema de fendas na crosta terrestre que pode ser uma depressão ou, ao contrário, uma pequena colina com uma cratera. Através dessa fenda, massas de lama irrompem na superfície da Terra, muitas vezes acompanhadas de petróleo e água. Outro companheiro das erupções são os gases liberados pelas profundezas, que muitas vezes pegam fogo e tornam a atmosfera bastante diabólica. Essas são formações interessantes que podem nos dizer muito sobre a geologia da área. A argila que sai das profundezas é usada até mesmo na medicina. A propósito, alguns cientistas relacionam o fenômeno da origem da vida com o ambiente dos vulcões de lama. E os astrônomos avistaram algo parecido com esses vulcões em Marte. Talvez seja lá que encontraremos vida extraterrestre um dia, né? Uma visão impressionante é a erupção do vulcão Sarychev, nas Ilhas Kurilas, filmada por astronautas da Estação Espacial Internacional. Nessas imagens há um mistério. Os cientistas não conseguem explicar de forma conclusiva por que as nuvens se separaram ao redor do vulcão. O Nyiragongo, juntamente com seu irmão Nyamuragira, são os vulcões mais ativos da África. Eles estão localizados nas montanhas Virunga, na República Democrática do Congo, e nos últimos anos têm demonstrado uma atividade incessante. A cratera principal do Nyiragongo, com 250 metros de profundidade, tem um lago de lava constantemente borbulhante, conhecido por suas propriedades fluídas. Devido ao seu baixo teor de silicato, os fluxos de lava que descem pelas encostas podem atingir velocidades de 100 km por hora. Você sabia que nos tempos contemporâneos, cerca de 4 quilômetros cúbicos de lava entram em erupção na superfície da Terra por ano? Em uma escala planetária, isso não é muito, mas se essa quantidade aumentasse muitas vezes, causaria uma mudança climática global.
Sabemos disso pela história geológica. Há cerca de 65 milhões de anos, o supercontinente Gondwana se fragmentou. Naquela época, enormes massas de magma alcançaram alturas extremas na superfície e começaram a vazar por falhas gigantes de até 100 km de comprimento. Em 30 mil anos, quase 1 milhão de metros cúbicos de lava fluíram pela Terra. Isso causou um verdadeiro cataclismo e mudanças climáticas. Um show fantástico. Lava quente fluindo para as águas do Oceano Pacífico. Esse encontro espetacular dos elementos da natureza nos leva de volta ao passado, ao período turbulento em que se formaram todas as ilhas vulcânicas da Terra, desde o Havaí e as Canárias até a Islândia e as Ilhas Kurílas. O processo de encontro da lava e da água é muito interessante. A primeira coisa que acontece é a rápida evaporação de grandes volumes de vapor, que se eleva acima da costa na forma de névoa. Ela parece inofensiva, mas na verdade sua composição química é repleta de ácidos e outras substâncias tóxicas. Ao mesmo tempo, a água resfria rapidamente a lava, fazendo com que ela se transforme em vidro vulcânico, que é a famosa obsidiana, e a não tão famosa perlita, que são as pérolas vulcânicas. A superfície formada pelo derramamento de lava na água parece ser densa, mas devido ao resfriamento rápido, essa almofada costeira é muito porosa e a rocha em si é quebradiça e afiada. Definitivamente não se deve andar descalço sobre ela. A visão é incrivelmente cinematográfica, especialmente quando vista do mar. O que poderia deixar o espetáculo de uma erupção vulcânica ainda mais épico? Apenas uma tempestade suja. Trata-se de uma sinergia majestosa das forças da natureza que sacode até a alma. A tempestade vulcânica é um relâmpago da nuvem que surge da cratera de um vulcão. Enquanto uma tempestade normal está relacionada às cargas elétricas de cristais de gelo em uma nuvem normal, uma tempestade vulcânica é formada pela colisão de potenciais elétricos de partículas de cinza e gases condensados que surgem durante uma erupção. Além disso, a grande quantidade de água que surge durante o processo de erupção amplifica a energia do raio. Portanto, o espetáculo acaba sendo realmente poderoso. Basta dizer que a maior atividade de raios na história das observações foi registrada exatamente durante a erupção de um vulcão, o famoso Runga Tonga Runga Rapai. Um clássico da atividade vulcânica, ejeção de cinzas e bombardeio das encostas. Esse é o vulcão Arenal, na Costa Rica, que tem 1.670 metros de altura e se destaca por sua forma cônica perfeitamente regular. Um verdadeiro exemplo de estratovulcão. O Arenal é um vulcão jovem, sua primeira erupção ocorreu há apenas 7.000 anos. Até meados do século XX, ele era considerado inativo, por não demonstrar atividade por 400 anos. Mas em 1968 ocorreu uma forte erupção em que a lava cobriu uma área de 15 quilômetros quadrados. A magnitude dos processos geológicos em nosso planeta às vezes é surpreendente. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, bateu um recorde em termos de duração, 85 dias com curtos períodos de calmaria. O Cumbre Vieja não é um vulcão único, mas um complexo que inclui várias crateras. Embora essas crateras não fossem conhecidas por sua natureza tranquila, ninguém esperava um evento de tão grande escala. Após uma série de 22 mil tremores, houve 8 erupções de lava, cujos fluxos começaram a se mover das montanhas para a costa a uma velocidade de 700 metros por hora. A altura dos fluxos de lava, em alguns lugares, chegou a assustadores
15 metros. No total, como resultado da erupção, a lava cobriu mais de 1.000 hectares de território e acabou chegando ao oceano, destruindo mais de 3.000 edifícios ao longo do caminho. Foi somente com a ajuda de fotografias tiradas pelo satélite europeu Copérnicus que foi possível avaliar a enorme escala das mudanças que a erupção trouxe à ilha. E este foi o aspecto do fluxo de lava em close-up em uma rua de uma cidade da ilha. Chega a dar arrepios. A lava também tem um nome poético. Ela também é chamada de sangue negro do planeta. Observe com atenção, podemos realmente ver algo vivo e belo em seu movimento. Para um vulcanólogo, a lava não é um fluxo em chamas que destrói tudo em seu caminho. Acima de tudo, ela é uma fonte de informações importantes: temperatura, velocidade do fluxo, formas de superfícies quentes e solidificadas, tudo é objeto de estudo. Obviamente, a composição da lava também é importante. De modo geral, existem apenas 3 tipos de lava: lava basáltica, o principal tipo que irrompe do manto, lava silicatada, característica do Anel de Fogo do Pacífico, e a misteriosa lava carbonatita, fria, com temperatura não superior a 600 graus Celsius e que flui como água. Mas para descobrir as peculiaridades é necessário coletar uma amostra, por exemplo, com uma pá que não derreterá, pois o ponto de fusão do aço é de 1400 graus Celsius, ou com um martelo geológico e um balde de água. A composição química da lava nos permite saber a profundidade de sua ocorrência original, seu pertencimento ao sistema vulcânico e a possível toxicidade de futuras erupções. E, em um sentido global, chegar mais perto de desvendar os mistérios dos processos planetários. Se você se apaixonou por vulcões assistindo a essa compilação e quer ver tudo ao vivo, esse vulcão é uma ótima opção. O Yasur é um vulcão ativo na ilha de Tanna, no país insular de Vanuatu. Ele é baixo, com uma grande cratera de 400 metros de diâmetro e é considerado de fácil acesso para os turistas. Obviamente, visitar um local como esse requer um guia. Além disso, a atividade do vulcão durante o passeio deve ser mínima. Quando bombas de lava estão voando da cratera e a montanha está tremendo por causa das explosões, definitivamente não é o momento certo para tirar fotos lá no cume. As imagens aéreas ajudam a entender melhor a extensão do impacto dos vulcões na atmosfera. As cinzas, os gases e a água liberados durante grandes erupções podem atingir até a estratosfera. Além disso, as imagens aéreas são incrivelmente belas. Uma vista noturna aos vulcões é algo especial. Conhecer vulcões de perto é sempre uma experiência inesquecível, mas às vezes é algo meio surreal. Esse é certamente o caso do vulcão Ijen, na Indonésia. Se você visitar uma de suas crateras à noite, poderá testemunhar um fenômeno natural incomum. Gases vulcânicos azuis vêm à superfície. A razão para isso é a combustão em alta temperatura do sulfeto de hidrogênio, que é abundante nas rochas locais. Parte desse gás se condensa nas rochas e forma estalactites de enxofre, que já se tornaram um souvenir popular entre os turistas. Se o snowboarding parece algo muito trivial para você, bem-vindo ao Volcanoboarding. Como você pode ver, esse esporte parece muito legal. É claro que nem todos os vulcões servem. É necessária uma encosta adequada com uma camada espessa de cinzas vulcânicas relativamente macias. A rota mais popular é o Cerro Negro, no oeste da Nicarágua. E o fato desse vulcão estar ativo só aumenta as fortes emoções.